Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com os vereadores da Câmara Municipal. Hoje estamos recebendo o vereador Alexandre Scombatti com o nosso querido amigo Marcílio Felipe. Ele que é coordenador regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para falar sobre o Censo Agropecuário 2017. Importante ação do IBGE aqui na cidade de Tupã. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje recebendo o Marcílio, falando sobre o trabalho que o IBGE realiza em Tupã e, em especial, sobre o Censo Agropecuário 2017. Eu queria agradecer ao Marcílio, uma ilustre visita aqui na Câmara, e para falar de um assunto muito importante, que é o censo, que ele vai ter início em outubro agora. Então, Marcílio, é importante que você passe para os produtores rurais detalhes de como vai ser esse censo, o que a gente pode estar ajudando, né, para que a gente possa desenvolver isso de uma forma fácil, né? É para vocês. Bom, queria saudar então o Marcílio, agradecer a presença aqui no programa Ponto de Vista, na TV Câmara, a convite do vereador Alexandre Scombatti. Marcílio, que sempre foi muito atencioso com a TV Câmara, sempre que a TV Câmara solicita uma entrevista, alguma coisa referente ao trabalho do IBGE, sempre atendendo com muito carinho a nossa equipe. Marcílio, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Muito obrigado, eu é que agradeço toda essa receptividade, né? A Câmara Municipal de Tupã sempre foi nossa parceira, como a Prefeitura Municipal de Tupã sempre foi parceira do IBGE, sempre nos auxiliando no nosso trabalho, e eu agradeço o espaço para que eu possa falar a respeito da importância desse trabalho, desse levantamento, que aqui na nossa região vai ser muito importante, não só para os proprietários rurais, mas para a comunidade em geral, né, para ter uma noção do agronegócio na nossa região. Bom, Marcílio, eu queria iniciar o programa, inclusive, até que você explicasse de uma forma bem simples aos nossos telespectadores. Muita gente ouve falar, mas censo do IBGE, o IBGE fez um censo, o resultado do censo. Acho que a gente poderia iniciar o programa falando o que seria realmente um censo, né? Porque tem gente que ainda não sabe, por incrível que pareça, não sabe. Ouve muito nos veículos de comunicação, o censo, o IBGE realizou um censo, mas o que seria realmente um censo para o nosso telespectador, de uma forma bem simplificada? Tá, o termo censo, né, ele já significa que é um levantamento geral, é um levantamento total. Uhum. Então nós temos o censo demográfico, que faz o levantamento da população, das condições de moradia, condições que traça o perfil da população. Nós temos o censo agropecuário, que também tira essa radiografia do campo, né, do agronegócio. Nós temos um censo da saúde, que o IBGE faz, que ele vai em todos os estabelecimentos de saúde, clínicas, hospitais, faz levantamento a respeito de quantidade de leitos, pessoas atendidas, internações. Então, o levantamento censitário subentende-se que é um levantamento geral, não é uma amostragem. O IBGE visita todos os estabelecimentos, todos os domicílios, de uma forma geral. Isso é censo. Lembrando que, para que possa ser realizado esse censo, vocês contam com uma equipe que são os recenseadores que estão na rua, a campo, trabalhando, inclusive com muitas dificuldades, diga-se de passagem, né, de encontrar as pessoas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa equipe que faz parte e que são peças fundamentais nesse processo. Eu costumo falar que toda operação censitária é uma operação de guerra. Por quê? Porque a gente conta com um contingente de pessoas muito grande. No Brasil inteiro, por exemplo, nesse levantamento, vão ser contratados 27 mil pessoas para fazer somente esse trabalho. São pessoas contratadas que, quando terminar o trabalho, elas serão desligadas, elas fazem o trabalho e vão embora, porque a gente não tem pessoal suficiente para um trabalho dessa envergadura. Então, a operação censitária, ela começa quando a gente já, há 2, 3 anos atrás, a gente começa já a preparar a base territorial, porque a estatística e a geografia estão muito ligadas. Uhum. Toda a informação, ela é referente a um espaço geográfico, ela é georreferenciada. E a gente prepara essa base territorial
com insumos, com mapas. A gente vai até nas prefeituras, as prefeituras fornecem para a gente os mapas municipais atualizados, as leis de perímetro urbano, porque a gente precisa atualizar toda a nossa base legalmente. Quando a prefeitura vota uma lei de ampliação do perímetro urbano, isso vai afetar a nossa malha setorial. Então, nós precisamos ter isso atualizado para preparar a malha para que o recenseador possa ter referências, a gente possa fazer um levantamento que seja 100% da realidade do território e coletar essas informações. Eu queria até aproveitar, até como curiosidade, né, vereador, até aproveitando a presença do Marcílio, gentilmente aqui nesse programa, até como dado oficial, no último censo demográfico aqui na cidade de Tupã, qual que é a população hoje perante o último censo do IBGE na cidade? O censo é decenal, os censos são feitos de 10 em 10 anos. Uhum. Por força de uma legislação federal, para a questão também do Fundo de Participação dos Municípios, o IBGE atualiza essas informações ano a ano. Então publica, o IBGE faz um cálculo da estimativa baseado numa série de fatores, crescimento vegetativo, migração, morte, os dados do registro civil, e pega o histórico dos últimos censos. Então é um cálculo científico, não é uma coisa aleatória, né? Sim, claro. Aí o cálculo dá um crescimento, né? Então, é onde a gente tem ou um acréscimo de população, ou até mesmo um decréscimo, né? Tem municípios que diminuiu a população na estimativa. E realmente isso cria um clima, porque as prefeituras, elas entendem que o município cresce quando cresce a população, né? E isso realmente não é a realidade, né? Tem outros fatores que determinam o crescimento, o desenvolvimento do município, não é só a população. Mas quando a gente faz as estimativas, elas são publicadas no Diário Oficial da União, setembro, acho que 30 de setembro, ela é publicada. E aquele número, ele é oficial. Ele é o que é utilizado para todos os dados que o município precisar a respeito da população, para certidões, para qualquer tipo de ações judiciais. Às vezes o juiz pede, às vezes uma ação judicial, ele quer saber a população e tal, ele pede, né? E essa certidão do IBGE é que é oficializada, né? A última estimativa agora em setembro, o IBGE contou 65.705 pessoas. Houve um acréscimo. 65.705? Essa é a população oficial de Tupã hoje. Um acréscimo de quanto? A última estimativa estava em 65.758. Então você vê que o crescimento é muito pequeno, não chega nem 0,5%, né? Uma coisa, mas é uma tendência. O IBGE detectou já na década passada, desde o censo 2000, que a população vem crescendo menos. Por quê? Porque a taxa de fecundidade da mulher caiu. Antigamente, né, na época do meu pai e minha mãe, as mulheres tinham uma média de 4 filhos, 4, 5 filhos. Era a média da fecundidade da mulher. Hoje não, hoje ela está 2 e ponto alguma coisa, 1,8, essa é a taxa hoje. Isso acarretou em quê? Diminuição da população. A questão do movimento migratório. O IBGE detectou também em 2010 que um fato curioso, né? Ao contrário do que aconteceu nas décadas passadas, o pessoal vinha do norte e migrava para o sul em busca de trabalho, né? Os nordestinos vieram, o pessoal do norte e tal. O que está acontecendo? Em 2010, o IBGE detectou um retorno desse pessoal do norte para suas cidades de origem. Então, o que aconteceu? Eles estão retornando. Muitos nordestinos e das grandes metrópoles, eles estão retornando. Claro, não é uma coisa muito significativa, mas é um dado que o IBGE detectou, né, que diminuiu a migração. E em contrapartida, as pessoas estão voltando. E o IBGE tem uma justificativa, por exemplo, vamos colocar aqui em pauta, de repente a questão, o momento que o país está vivendo, econômico, de repente a pessoa está buscando retornar para o seu estado de origem, sua cidade de origem, devido às questões econômicas, de repente buscar novas perspectivas no próprio estado, né, de origem. Aqui, o IBGE tem uma justificativa para isso, elabora um relatório final, de repente com alguns motivos.
perante esse censo, com essas informações que são coletadas nesse censo? Não, o IBGE não chega a fazer esse diagnóstico socioeconômico, porque não é papel do IBGE. A função do IBGE é levantar o dado e fornecer. E quando a sociedade, o mundo acadêmico, os professores, pesquisadores pegam os dados do IBGE, aí eles fazem os estudos, é como a FIP. A FIP, eles projetam dados aí de crescimento, de desemprego, eles pegam os dados do IBGE. Eles fazem os estudos. Como fonte de informação. E aí eles colocam fonte IBGE, mas na verdade o IBGE ele não te dá um dado analítico. Isso aqui aconteceu por causa disso, disso, disso. Né? Ele cruza as informações e fala, olha, nessa época aqui houve um crescimento na taxa de fecundidade, houve uma diminuição, o pessoal está retornando às origens. Uma coisa engraçada também, nos estados do norte, do nordeste, o pessoal eles estão saindo do interior e estão vindo para as faixas litorâneas do próprio estado. Entendi. E a migração, houve uma mudança no sistema migratório brasileiro, né? E isso só se sabe através de pesquisas, né, que o IBGE fez, através dos censos, né? A gente só tem esses dados porque o IBGE foi lá, pesquisou, né, perguntou para o próprio morador, né? Então, é para você ver a importância da estatística. Importante, né, vereador, esse testemunho do Marcílio, porque diante dessas informações, desses números, isso serve como dado oficial, para que inclusive o governo, na esfera federal, tenha um panorama real da situação do Brasil, de várias regiões. Isso auxilia bastante, né, o governo, para as ações do governo mesmo, projetos, enfim. Essa é uma estatística que a população deveria levar mais a sério, né? Esse IBGE, é claro, de uma forma mais e ativa. hoje, e assim nós temos um órgão aqui em Tupã, né? A gente tem acesso fácil. Mas eu só queria complementar a pergunta do Glaucio. Você falou da zona urbana e a zona rural hoje, porque eu fui criança e eu cresci na zona rural, muito parente no sítio e tal. E a gente visita hoje a zona rural e vê que muito, né, quase não tem mais ninguém. Qual que hoje o censo da zona rural? A zona rural, em relação às décadas passadas, houve uma inversão, né? Porque aqui em Tupã mesmo, acho que chegou a ser quase igual, 50%, 60% na área rural, tinha uma paridade. Com o passar do tempo, houve o êxodo rural, né? Isso ocorreu principalmente pelo abandono da cultura, a cultura da cana, né? A cultura da cana foi a grande responsável pelo êxodo, né, dos pequenos sitiantes. Antigamente existia muito pequeno produtor, né, o sitiante que tinha lá sua vaquinha, plantava milho, etc. Então morava no interior e o filho depois ficava também morando e plantando e tocando aquele sítio. O que ele fez? Com esse boom, né, da cana de açúcar, da indústria do álcool, as grandes usinas compraram, né, essas áreas, arrendaram essas áreas e o pequeno produtor foi saindo, né, foi vindo para a cidade. Outra questão também é uma questão social, porque os filhos dos sitiantes, né, dos produtores tradicionais, eles parece que não querem muito trabalhar no campo, não é a praia deles, né? Eles querem vir para a cidade, querem passear, querem ter a sua caminhonete, querem, entendeu, ir para shopping. Eles não têm mais esse gênio do pai, né, de ficar no campo trabalhando, né? Então é cultural isso também, né? Isso demonstra uma mudança de comportamento cultural. O jovem não quer ficar no campo. Dificilmente o jovem hoje ele permanece no campo, né, trabalhando lá na terra. Tem os que gostam, não vamos generalizar, mas a maioria realmente avançou para a cidade, né, para as áreas urbanas. Bom, é importante esse primeiro bloco, né, vereador, até para mostrar um pouquinho o trabalho do IBGE, explicar um pouquinho para a população de uma forma mais simples o trabalho que é desenvolvido. E como o senhor disse, Tupã tem um posto do IBGE, isso é muito importante para Tupã. Né, e sabemos do trabalho que eles realizam, um trabalho de excelência em campo, como eu disse, também das dificuldades, mas é importante, como o senhor disse, a participação da população, né, levar a sério, receber com muito carinho os recenseadores. Depois o Marcílio vai falar um pouquinho sobre, né, a identificação dos recenseadores, porque sim. Temos inclusive casos de pessoas que se passaram no passado em outras cidades como recenseadores e aí cometeram até atos ilícitos. Mas, pelo contrário, o IBGE realiza um trabalho muito sério, e, inclusive ele trouxe até aqui um aparato, os instrumentos que são utilizados pelos
recenseadores que trabalham, que representam o IBGE em todo o país. Mas ele vai falar também no segundo bloco sobre o censo agropecuário, que terá início agora em outubro, e Tupã tem essa aptidão, essa questão que é muito importante, que é o agronegócio. Inclusive, no fórum de debates desse ano, um dos temas que será abordado é o agronegócio. Então é importante ver a calhar, coincidindo com esse censo. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, esse esclarecimento do trabalho do IBGE aqui em Tupã. Sim, é importante isso, tanto que você é um convidado muito especial e assim, a Câmara ele tem esse dever de levar informação, e essa população ela tem que saber a importância do IBGE aqui em Tupã. Então você se sinta à vontade, é importante que você explique cada detalhe de como vai ser esse censo, de como a Câmara pode ajudar, de como você vai chegar até as áreas rurais. Bom, importante, vereador Alexandre Scombate, esse primeiro bloco mostrando o trabalho do IBGE, que é realizado aqui em Tupã, com dados oficiais e que servem como referência para abastecer, como informações precisas, tanto para a esfera municipal, estadual e federal. E no segundo bloco vamos falar sobre o censo agropecuário que será realizado aqui em Tupã. Tupã, com vocação para o agronegócio, realmente tem um papel fundamental em toda essa engrenagem. Então, você que está acompanhando a TV Câmara, participe a partir de outubro, censo agropecuário. Inclusive, temos um vídeo mostrando o trabalho do IBGE, um trabalho importante que será realizado agora a partir de outubro. É um vídeo explicando um pouquinho sobre o censo agropecuário. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando em especial desse censo que será realizado aqui em Tupã e também na nossa região. Acompanhe esse vídeo mostrando o trabalho do IBGE. Daqui a pouquinho a gente volta. A agropecuária está presente em cada momento da vida dos brasileiros. Nos alimentos, nas roupas, na geração de trabalho e de riquezas. Para conhecer o perfil do campo brasileiro, a partir de 1º de outubro deste ano, recenseadores uniformizados do IBGE vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o Brasil. É o Censo Agro 2017, que vai gerar informações atualizadas sobre a estrutura, a dinâmica e a produção da atividade agropecuária brasileira. O Censo Agro contará com as mais modernas técnicas de atualização cartográfica e será uma pesquisa completamente digital. A metodologia e as inovações tecnológicas vão facilitar o trabalho do recenseador e o controle da cobertura territorial. Vão trazer também mais agilidade nas etapas de processamento, análise e divulgação dos resultados. Através das comissões municipais de geografia e estatística presentes nos municípios, cooperativas, federações e associações, a sociedade apoia e acompanha a operação censitária e contribui para que o IBGE revele a realidade rural brasileira. O Brasil precisa do Censo Agro. O Censo Agro precisa do Brasil.